Muito boa noite, caro telespectador. Com Tomás Vera Mário, aqui estamos para trazer-lhe uma vez mais o programa Pontos de Vista. Muito boa noite, Tomás, e seja bem-vindo ao programa de hoje. Boa noite, obrigado. Muito bem, como é hábito, começamos com o facto da semana. Tomás Vera Mário escolheu julgamentos em campanha na província de Nampula. Tomás. Uma vez mais, boa noite. Esta semana foi anunciado o início de série de julgamentos em campanha para prisioneiros, para reclusos em cadeias de Nampula. Eu saúdo esta iniciativa porque tem muitas vantagens, sobretudo para os reclusos, mas também porque, já se sabe, temos as prisões superlotadas em todo o país, muitas vezes com mais do que o dobro do espaço oficial dessas cadeias, mas sobretudo porque há muitos casos de pessoas que são mantidas em cadeias, muitas vezes sem qualquer processo ou até com excesso de prazo de prisão preventiva. E também, talvez sobretudo, porque aquilo que é o fim que se procura quando alguém é colocado na cadeia, que é a sua ressocialização, isso não acontece porque não há condições para a população reclusa a poder encontrar espaço para refletir sobre os seus atos e encontrar motivação para se arrepender e, quando sair, pegar por uma nova vida, nova conduta. As condições de reclusão não oferecem essas possibilidades às pessoas, de facto, repensarem nos seus atos e se arrependerem e pensar como é que, uma vez fora, vão poder viver melhor, porque não há condições, de facto, de a pessoa se ressocializar. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas entram nas cadeias com um certo tipo de conduta, ainda que condenável, mas saem de lá ainda piores do que quando entravam. Então, essas campanhas de julgamento nas cadeias servem muitos objetivos e deviam ser muito mais frequentes do que têm sido para, de facto, se aliviar a pressão sobre as cadeias, se libertar pessoas que estão presas, muitas vezes sem qualquer causa ou sem processo, ou pessoas que foram presas preventivamente, mas cujos prazos excederam-se largamente. Então, queria saudar esta iniciativa e esperar que ela se prolongue ou se alastre por muito mais províncias, para que, de facto, a população prisional seja aliviada em termos do seu excesso nas cadeias, as pessoas que possam voltar à liberdade, sobretudo as que estão lá já em condições de prisão ilegal, como se sabe que há muitos casos desses pelo país fora. Muito bem, Tomás, depois do facto da semana, vamos então aos temas que selecionamos para esta semana. São 4, são os novos desenvolvimentos da instabilidade em Cabo Delgado, a manifestação contra os atropelamentos, esta decisão da Arnam de colocar o seu líder a viver em Gorongosa e esta conferência internacional sobre turismo baseado na natureza. Comecemos então pelos ataques em Cabo Delgado. Após a intensificação das ações das Forças de Defesa e Segurança, Tomás, assistimos a novos ataques com 12 mortos, destruição de infraestruturas, destruição de viaturas, entre outros bens, e vimos, sobretudo, o abandono das populações às suas zonas de origem. A minha primeira pergunta é: qual é a análise que faz do recrudescimento dos ataques esta semana e, sobretudo, se não lhe parece que este já não é uma situação fortuita, começa a aparecer ataques articulados, coordenados, com um comando, com objetivos muito próprios? Antes de mais, realmente expressar a minha mais profunda indignação e solidariedade, sobretudo, para com estes camponeses indefesos, pobres, sem recursos nenhuns e que mesmo assim ainda ficam sem nada e estão em debandada com as suas palhotas incendiadas sem qualquer causa. São pessoas inocentes que não percebem o que é que se passa e porque é que são vítimas dessa perseguição brutal e sem qualquer explicação. Na verdade, foi uma semana bastante negativa nesse aspecto em Cabo Delgado. O terror parece ter se alastrado por muito mais regiões e de uma forma brutal, com palhotas incendiadas. As pessoas estão em debandada. Temos recebido imagens e mensagens que mostram pessoas que procuram atravessar a todo custo para as Quirimbas, para o Ibo em particular. Todo o distrito costeiro de Cabo Delgado está quase em debandada.
centenas de pessoas que procuram também refúgio em Pemba, vêm-se caminhões de pessoas que querem sair das aldeias para Pemba ou para o Ibo. Então há uma situação de facto de desordem social na costa de Cabo Delgado devido a essas ações. E a forma como as ações se têm espalhado com tanta rapidez, parece realmente que há alguma coordenação, parece que há alguma estratégia de espalhar o terror em maior área possível de Cabo Delgado, mas certamente está também indicado que não se pode falar de uma guerra, não há guerra nenhuma ali. Ali há uma ação de terror premeditada, coordenada a partir de algum sítio, com um fim muito estranho, mas não é guerra nenhuma, porque o padrão de uma guerra não é aquele é um padrão de terror de alguém ou de grupos de interesses que querem forçar algo que nós não percebemos, mas também a ação das forças governamentais de defesa e segurança, que deve ser, obviamente, saudada. O Ministro do Interior está lá, em Macomia e outras partes do Cabo Delgado, coordenando ações de proteção da população. Mas no meio disso tudo também há de haver algum nervosismo e alguns exageros. De que parte dos lados? Do lado das nossas forças de defesa e segurança? Das forças de defesa e segurança. Compreende-se também numa situação em que a previsão de haver ataque é de todo lado e, portanto, também a suspeição alarga-se a todas as circunstâncias que possam parecer de perigo. Há notícias, por exemplo, de mesquitas cercadas, por exemplo, em Palma, na meia-noite de sábado para domingo, a mesquita da Baixa foi cercada pela polícia e lá foram detidas 14 pessoas, levadas à cadeia, mas depois de umas horas libertadas, sem qualquer explicação. Então, há também notícias de algum nervosismo, que eu penso que, de algum modo, compreende-se, mas deve ser contido, sob o risco de ter efeitos perversos. Ou seja, o que pode alguns excessos provocar é uma ideia de que há uma espécie de islamofobia, o que é perigoso se essa ideia puder alastrar-se por muitas outras partes do país. De qualquer modo, a situação é realmente muito complicada, sobretudo porque afeta pessoas já de si pobres, já de si sofredoras, pessoas sem recursos e agora ficam ainda mais pobres. E pode-se prever que, se não há contenção urgente desta onda, prever-se uma crise alimentar, uma emergência alimentar de proporções talvez muito grandes em Cabo Delgado nos tempos que se aproximam. Então, é um quadro realmente sombrio, sobretudo porque não tem interlocutor, não tem voz que diga o que se passa, o que pretende, pelo menos publicamente, e isso dificulta. E isso também mostra, como já se disse, que não será uma situação à qual se possa responder apenas com meios militares. É preciso muito mais inteligência, sem dúvida, muito mais inteligência, muito mais investigação, muito mais capacidade de entender as causas por detrás e verificar as formas de lidar com as causas. Não será apenas uma questão policial ou militar, como aliás já se disse e várias vezes, já se disse isso, que é preciso um pouco mais de inteligência e não apenas de força. Exato. Para abordar essa questão. Tomás, há quem defende que devia haver uma intervenção, digamos, mais arrojada. Qual é a sua opinião? Acha que, face aos acontecimentos dos últimos dias, a intervenção que tem estado a existir é suficiente? Transmite uma percepção às populações, aos cidadãos, mas também à comunidade internacional? Claro que está a ser feito tudo ao alcance do Estado para resolver o problema. Outra questão é que ainda não vimos um pronunciamento do Presidente da República e há quem defende que, face à evolução da situação nos últimos dias, devia haver alguma comunicação, até para confortar quem está a ser vítima desta situação no local. Qual é a sua opinião? Eu creio que a presença do Ministro do Interior naquelas zonas e toda a informação que tem circulado a respeito da presença de forças especiais, de comandos especiais em Cabo Delgado, faz toda a resposta oficial ao fenómeno
E a questão de percepção de segurança é importante. Quando o ministro fala e se mostram as forças que estão no terreno, é importante dessa percepção de segurança, de que não estamos abandonados, assim por dizer. Provavelmente, numa sociedade como a nossa, onde estamos sempre habituados a ouvir a voz do chefe, é próprio de nossa sociedade esperar que o chefe se pronuncie. É possível que as pessoas sintam que o chefe de Estado devia se pronunciar, porque estamos habituados a que assim seja, não é? Entendemos que em todas as ocasiões temos que ouvir a voz do Presidente da República, mas eu penso que neste caso, se calhar mais importante do que isso é verificar que o Estado está presente no sítio, porque esta é uma questão de Estado, é uma questão de o Estado mostrar que protege o cidadão. A primeira função do Estado moderno é, de facto, garantir que o cidadão está seguro. Eu acho que isso é mais importante do que o chefe do Estado se pronunciar. Embora, digo, nós temos um pouco a cultura de que queremos ouvir o nosso presidente a falar sobre seja o que for que aconteça. Mas, repito, que o mais importante é, de facto, que o Estado esteja presente e as pessoas percebam que o Estado cumpre a sua função de as proteger na hora exata e de acordo com os recursos disponíveis e com firmeza, porque penso que no início destas insurgências circulou uma percepção, uma crítica a partir dos locais de que houve alertas ao Estado, feitos muito antes das coisas piorarem, que não foram tomados em consideração aparentemente. Então é preciso que essa percepção seja eliminada e uma das formas é esta, que o Estado esteja lá com as suas forças de forma muito veemente e muito visível, mas sobretudo que conforte a população que está afetada. Não sai da minha imagem, da minha cabeça, aquelas imagens de palhotas incendiadas. Cabo Delgado, e de populações também abandonando as suas casas. De origem. Cabo Delgado tem uma característica: as pessoas vivem em aldeias comunais, vivem aglomeradas, ao contrário do sul do país, vivem aglomeradas, de modo que um disparo de uma bala nessa aldeia movimenta muita gente de uma só vez. Quando se queima uma palhota, como estão palhotas coladas, então o incêndio logo propaga-se por muitas outras casas, porque são casas próximas umas das outras, e isso tem um impacto muito grande, psicológico sobretudo, porque temos memória de guerra em Moçambique, muito fresca, não é? Memória de guerra muito fresca. Qualquer som de um tiro nos recorda tantos tiros com os quais crescemos todos nós. Isso é muito grave. Tem um efeito perverso muito grave de perturbação. Nós somos um país que não conhece o que é guerra, sabe-se o que é guerra. Cabo Delgado foi a guerra da independência, guerra dos 16 anos, agora mais estes disparos. Então, é um efeito psicológico, emocional muito grande nas populações, que recorda logo outros cenários. Então, eu percebo que, pelo nosso hábito de que queremos sempre ouvir o chefe do Estado, é possível que as pessoas queiram ouvi-lo, até porque já ouvi nas redes sociais que o presidente até é de Cabo Delgado, era de esperar que fosse mais presente, até porque tem um laço de sangue com a região. Penso que, pronto, temos esse hábito que o chefe tem que falar, mas repito que o mais importante realmente é que o Estado esteja presente no local e a garantir a segurança dos cidadãos. Sim. Tomás, falou de islamofobia. Esta semana o presidente da comunidade islâmica de Moçambique, Abdul Rashid, defendeu que não há envolvimento de muçulmanos moçambicanos e sugeriu que os ataques são comandados de fora. Propôs também que não se fechasse as mesquitas como o Estado tem estado a fechar em Cabo Delgado e que houvesse uma abordagem diferente no tratamento deste tema. De facto, esse ponto das mesquitas, eu repito, é preciso muita inteligência. Muita inteligência. Não se pode abordar com violência, sob o risco de facto, dar-se a ideia de que o Estado ou a polícia está contra o Islão. É essa percepção. Eu estive em Mocimboa da Praia e em Palma em março e era muito presente a ideia de que há uma confusão grande, de que há uma perseguição ao Islão, às mesquitas. Sobretudo, episódios como este aconteceu em Palma, na parte baixa de Palma, sexta-feira passada à meia-noite, aguça esse medo de que há uma ação anti-islâmica da polícia. É preciso, de facto, que haja uma prudência, uma ação vigorosa, mas prudente, de modo a que não se crie essa sensação.
porque essa pode ser ainda mais incendiária do que outra qualquer. Se tem a ideia de que há uma ação antirreligiosa do Estado através dos seus agentes, pode ser um efeito muito perverso, muito perverso. Então, o apelo é que sim, haja vigor, mas um vigor prudente. É preciso que haja mais inteligência do que força. E isso pode ser complicado quando há pessoas a morrer. Posso perceber também algum nervosismo de quem está no terreno, mas esse nervosismo não pode piorar a situação, criando uma imagem errada do que está em causa, porque está agora mais evidente que esses insurgentes não são de motivação religiosa, não são. O padrão da sua ação desmente que tem alguma ligação com alguma religião. Não se percebe que religião é essa que baseia-se em queimar palhotas e matar pessoas à catanada. Não creio que possa, em algum momento, alguma igreja, alguma religião, alguma organização baseada em fé, agir desse modo. Então, não se pode também, em termos do Estado, agir como se houvesse uma crença em como esta ação é de base religiosa, que não é. Então, penso que, de facto, é importante que haja, repito, inteligência nessa ação. E, Tomás, por falar de que é importante mais inteligência do que força, a grande questão que se levanta hoje é como é que se combate um inimigo sem rosto e que pode surgir de qualquer lado da província de Cabo Delgado ou fora. Qual é que deve ser a estratégia do ponto de vista de intervenção do Estado e de outras forças para ir-se tentando encontrar a solução para o problema? Eu penso que a questão central é perceber qual é a motivação. Porque estão aí jovens de 20 anos, 18 anos, portanto que não têm qualquer ideia do que estão a fazer, em termos de que não assumem que há uma causa por trás disso, uma causa, digamos, percebível. Há de haver uma causa de alguém lhes prometer um certo pagamento imediato. Tal como vimos as imagens em Nampula, da detenção que a polícia fez, que suspeita que era um recrutamento de jovens para integrarem estas forças militares. E vão lá com promessa de que vão ter algum dinheiro no fim de uma operação e creem nisso. Alguns até chegam ao Congo, como se viu. Então, é preciso verificar onde é que está a fonte disto, onde é que está a fonte, a real fonte, e quais são as pretensões dessa fonte, o que é que está por trás disso. Creio que há muitos interesses que têm que ser tomados em consideração, mas sobretudo, ou mais fundamentalmente, o interesse são os nossos recursos. Isso não há dúvida. Agora, como é que essas forças devem ser interpretadas e abordadas para se perceber a forma como querem ou como estão fazendo? Isso é que é mais importante, talvez o mais complexo, mas só se houver uma abordagem de perceber quais são os interesses que realmente estão por trás disso. Diz o chefe da comunidade islâmica que são forças a partir de fora. Quem são essas forças a partir de fora? Há um estudo que já foi divulgado, aqui falamos dele, indica já algumas dessas fontes, o controle do rubi na Manhumbir, o controle das madeiras, o tráfico de N recursos naturais em Cabo Delgado, mas também há fatores que não podemos esquecer, que é a população de regiões. Cabo Delgado sabe-se mais do que se passa na Manhumbir em termos de direitos humanos violados, mas não é só lá. Cabo Delgado tem muitos projetos espalhados por essa província toda, e esses projetos todos têm tendência de colocar a população à margem dos recursos. A população é colocada fora dos recursos e há muita intervenção policial em muitos projetos em Cabo Delgado. É bom que se diga isso. Quer dizer, não é só na Manhumbir, este é o mais vistoso, porque foi filmado, mas, repito, há muito mais em Cabo Delgado de violência entre os recursos naturais. Em alguns casos, Boaventura, você não vai acreditar se nós dissermos quem são os donos das minas, onde há violência brutal contra pessoas em Cabo Delgado. Então, há fatores muito importantes que não podem ser descurados da nossa ação em relação às comunidades perante os recursos. E não tem sido uma ação fácil. Não é fácil, não. É complicada. Cabo Delgado, Nampula, sabe-se casos muito violentos, populações que são colocadas à margem dos recursos. Discute-se muito que é preciso que a população sinta-se parte do processo, sinta-se propriedade do processo, mas isso é o discurso. Na verdade, na prática, a tendência é a população fica cada vez mais longe dos recursos. E isso tudo dá combustível a quem está fora de usar esses descontentes para os mobilizar, prometendo
alguma ninharia de dinheiro e vão com armas, com katanas para as aldeias. Porque vê-se são jovens muito de tenra idade, 18 anos, 20 anos, que não têm qualquer formação, nem têm qualquer ideia de futuro deles, logo são fáceis de manipular e de usar para seja o que for, que seja a intenção de quem está de fora e quer comandar essas operações. Tomás, há sensivelmente 4, 5 anos, estas situações já eram previsíveis e até dizia-se que com estes investimentos, sobretudo gás e petróleo, há o risco de instabilidade. Isso era previsível há muitos. E esse foi o argumento usado para que o Estado se endividasse, criasse as 3 empresas que nós conhecemos e que têm os problemas que têm, estão a ser seguidos pela Procuradoria-Geral da República, mas o conceito de que era necessário criar mecanismos de proteção, sobretudo naquelas zonas, isso já existia. Pois, a ideia de que simetrias regionais são graves e são uma incubação de conflitos é uma ideia antiga. Há relatores que dizem isso há muitos anos. Um relatório de desenvolvimento humano nacional de 2010, que eu dirigi a sua produção no PNUD, já dizia que a diferença de desenvolvimento entre Cabo Delgado e Maputo é de 25 anos. Ou seja, se as condições de desenvolvimento se mantiverem, o padrão de desenvolvimento se mantiver em Moçambique como está, de assimetrias regionais, não houver alteração, é preciso 25 anos para Cabo Delgado chegar a Maputo. Maputo, entretanto, já tem a ponte Maputo-Catembe, tem a circular. Então, subiu o nível de diferença, talvez 30 anos de diferença entre Maputo e Cabo Delgado. São questões estruturais de fundo do nosso desenvolvimento, que têm que ser abordadas de fundo e, portanto, não são questões novas. Agora, os recursos naturais, quando aparecem, exacerbam, digamos, essa percepção de assimetrias e de abandono da população. Há um discurso hoje muito perigoso em Cabo Delgado, onde há recursos de que os que têm tido acesso são os do Sul. Ainda na passada 2 semanas, em Palma, jovens manifestaram-se em Palma, mais de 100 jovens manifestaram-se durante 2 dias seguidos, dizendo que não estão a ter acesso ao trabalho de obras que ocorre em Palma e alegam que esse trabalho tem ocupação de pessoas do Sul e de Maputo, vêm cá de Machingombos. Não é verdade, mas há uma percepção de que é assim. E preciso, então há questões muito complexas, natureza sociológica, econômica, que têm que ser abordadas com muita inteligência, eu repito, e não mais com armas, não só com armas e com polícia, mas com muito mais atitude de inteligência, atitude de estudos e de intervenção que aborde as questões de raiz que estão por trás, ou seja, que facilitam a força externa que possa haver por trás disso. Mas Tomás também colocava a ideia de que há 4, 5 anos foram tomadas decisões que todos nós conhecemos com a criação das 3 empresas ligadas à segurança, exatamente para tentar estancar. Mas a segurança dessas empresas era a segurança marítima, era em relação à pirataria ou outras forças, era segurança na costeira, não era segurança em termos de insurgência interna, me parece. A Ematum, a Proíndicos, tem uma perspectiva de segurança costeira. Proteção dos recursos marinhos. Ao nível costeiro, a prever pirataria, por exemplo, a prever ataques aos navios que transportassem o combustível, o gás, ao longo do Oceano Índico, ou do Rovuma para os mercados. Não era tanto em termos de segurança social interna. Não penso que era essa a perspectiva, porque por aí não vejo que é preciso uma Ematum, não era por aí. Era mais na ideia de que pode haver ataques ao projeto como tal, ao projeto, e não, digamos, insurgência interna, digamos, com bases mais ou menos de uso, população moçambicana, para incender palhotas. Não creio que fosse essa a motivação fundamental, pelo menos, das empresas que estamos aqui a falar. Tomás, vamos então mudar de tema, vamos falar das manifestações contra os atropelamentos. Acompanhamos na circular de Maputo uma espécie de um desentendimento entre população, município, polícia municipal e também polícia de trânsito. Vimos pelas imagens uma equipe de força colocada ali. Ainda hoje, este domingo, há uma equipe também colocada ali para evitar que as populações montem barricadas. O mesmo cenário acompanhamos na Matola. A minha questão é, aquilo que parece uma solução, que é a estrada e que toda a gente pede porque facilita a sua vida, dinamiza o desenvolvimento, vira, no fundo, um problema.
É uma questão de planificação, é uma questão das pessoas que não se adaptam a esta forma de estar. O Presidente da República apareceu a dizer que as pessoas têm que se habituar a viver na cidade ou terão de viver nas zonas rurais. Eu acho que é uma questão, de facto, muito complexa de desenvolvimento e do tipo de desenvolvimento. Não é uma questão de polícia, não. É muito mais profunda do que isso. Só o ano passado houve morte de 5 crianças ali em Xiango, 5 crianças atropeladas. Isso é muito grave e é inaceitável em qualquer parte do mundo. Em termos de relação viver na cidade, eu acho que mais de metade de todos nós que estamos na cidade não estamos prontos para viver na cidade. Mais de metade não estamos. E, portanto, há uma questão muito mais profunda do que me parece. Primeiro, ali no Xiango, e em grande parte do Maputo circular, ainda era zona rural há um ano atrás. Era zona rural. Xiango é zona rural. Em termos característicos, a população anda a pé, a criança, por natureza, anda a correr, é criança. E, portanto, quem chegou lá foi a estrada que chegou lá, que chegou a Xiango, que chegou a outras partes. A estrada é que, de facto, invadiu, se é assim que podemos falar, que invadiu as pessoas lá. E ela, ao chegar lá, na minha opinião, não incluiu as pessoas que ela invadiu. Não as incluiu. Não contou com elas. Portanto, é uma questão de planificação também. Não contou com as pessoas. É preciso que tivesse um plano real de educação cívica das pessoas, que a estrada encontrou lá, vivendo lá, no seu modo de viver lá. Educação cívica das pessoas para que se preparem para a nova realidade, ponto 1. Ponto 2, condições infraestruturais de segurança, pontes aéreas. Toda essa via não tem ponte aérea nenhuma ponte aérea. Segundo, escolas, centros de saúde, que estavam lá, quando a estrada chegou, estavam lá. A estrada foi aproximar-se às escolas, centros de saúde. E, portanto, quem estava lá antes? Eu que estava lá antes. E quem estava lá antes sente-se, de facto, invadido no seu espaço. Eu acho que é preciso que Maputo Sul tenha um espírito solidário profundo e perceber que as pessoas que estão nessa via já lá estavam antes e tinham a sua própria forma de vida. Não são urbanas, vão a Machamba de manhã, vão a Machamba de enxada. As crianças não vão de carrinha, não têm recursos para ganhar carrinha, vão a pé para a escola. Esse é o ambiente natural dessas pessoas. E, portanto, é preciso que o projeto as inclua, reconhecendo que elas estavam lá já com o seu modo de vida. Andam a pé, não têm dinheiro, e as crianças andam a correr, a escola estava lá, o centro de saúde lá, quando a estrada chegou. E, portanto, é preciso que haja um espírito de solidariedade com essas pessoas, integrando-as no desenvolvimento. Eu acho que isso é mais importante. A polícia não é solução, no meu ponto de vista, não é solução. O Presidente da República tem a função, e muito bem desempenhada, de pedagogia na população. Pedagogia. Ensinar as pessoas, olha, compatriotas, no meio urbano, esta é a conduta, é assim a função do Estado. Mas isso me leva à ideia de pregação. Pregar é uma palavra muito bonita, que se usa no meio religioso, que vem do pregar em latim. Pregar é assim, nós temos um prego que tem uma cabeça, temos um martelo que também tem uma cabeça. Queremos furar a madeira, mas para furar a madeira, põe o prego reto, e o martelo também reto. Bate com força suficiente para que o prego fure a madeira. Mas se bater demais, o prego verga e você não fura a madeira. Se bater pouco, também não fura a madeira. Então, pregar é um esforço de equilíbrio entre o fim e o meio, sob o risco de ou não fura a madeira ou o prego verga. Então, a pregação tem que ter em conta as condições que as pessoas vivem, sob o risco de que não fura a madeira. Então, acho que é muito ligado. É o desenvolvimento que nós temos, desenvolvimento que vem de cima para baixo, as pessoas não estão integradas no desenvolvimento e, portanto, têm que ter um espaço, uma oportunidade de serem ensinadas como é que se vive na cidade, neste caso, como é que se vive com a estrada que foi ter com eles, eu repito, a estrada que foi ter com as pessoas, e, portanto, é preciso que haja
serviços de educação cívica e infraestruturas de proteção ao cidadão. Ou até, porque neste debate parece que ficou de fora o automobilista. Parece que ele não é parte do problema. E é aí onde eu queria chegar, Tomás, Sim. porque o Código de Estrada nas zonas urbanas estabelece um limite de velocidade de 60 km. A andar a 60 km é muito mais fácil evitar acidente, além de que o automobilista tem a capacidade de controlar Sem dúvida. a sua própria condução. Sem dúvida. Além dos desafios que levanta, há a questão também dos automobilistas, dos condutores. Sim, sem dúvida. Este debate não pode excluir quem conduz. Não pode. Porque quem conduz vem da cidade e tem a cultura urbana, em princípio. Mas está a atravessar zonas rurais. E deve estar atento também a uma questão de que nessas zonas há crianças, há escolas. Toda a N1 moçambicana está cheia de escolas, toda a N1. Se você viaja durante o dia na N1, você quase não anda. Há escolas, há crianças por todo sítio. Então, também é o dever de quem conduz ter em conta isso. De facto, 60 km a hora, se isso for obedecido, eu acho que é um limite de prudência, que você pode ver à distância que é uma criança e travar o carro ou afrouxar. Se não afrouxa e atropela, realmente você não estava a 60 horas, não podia estar. Deve estar muito mais acima disso. Portanto, é preciso que se distribuam os papéis para as partes todas e não apenas minha opinião sobre a população. Não ela sozinha arcar o custo da urbanização. Não pode ser só a população a ter o custo da urbanização, tem que ser todos nós, porque, repito, se o critério foi quem é que é urbano, não sei quem é que escapa é Maputo, entre nós todos. Muito bem. Tomás, estes desafios que levanta, que é integrar as pessoas nos projetos de desenvolvimento, colocam-se em relação a vários projetos. Sem Nós temos dúvida. a construção da ponte Maputo-Catene, que Exatamente. vai ter um ramal que vai até Ponta Douro. Exatamente. É uma zona rural praticamente. Exatamente. Há o risco de termos É um bom exemplo. a mesma situação. É um bom que está exemplo. acontecendo na Maputo. Aliás, Boaventura, se lembra, as imagens que nos foram mostradas para televisões das pessoas que foram removidas de Malanga para Maubo, presas no mato, sem uma estrada, sem água. Lembra essas imagens? Não são antigas. Portanto, é esse desenvolvimento que nós queremos. É assim que se faz. Depois esperamos que as pessoas se adaptem àquele meio. Essa pessoa estava na Malanga, vivia vendendo montinhos de tomate ao pé da estrada, porque é ali onde as pessoas passam e lhe compram. Dali foi para o Maúbo, no meio de cobras e de lagartos, sem água, sem estrada. Então, esse desenvolvimento que nós queremos, é isso que nos vai fazer avançar? Não, nós estamos, de facto, a excluir as pessoas. E esperar que as pessoas se adaptem ao desenvolvimento é muito difícil, visto o processo. É um processo muito violento para as comunidades. É, de facto, muito violento. E é preciso que se tenha essa consciência, que se tenha uma atitude de solidariedade com essas pessoas. E se procura integrá-las no desenvolvimento de forma respeitosa e de forma humana, que lhes dê dignidade humana, que precisam e merecem. São tão moçambicanos como nós todos estamos na cidade. Então eu penso que há um esforço, há um debate que tem que ser feito profundo de como de facto integrar a comunidade no desenvolvimento. Este debate não está feito no nosso país. Há documentos, há leis, há políticas, mas a prática desmente isso, em muitos casos. Tomás, vamos então passar para o nosso terceiro ponto. Mamadou Sofo, líder interino da RENAMO, é o novo residente, digamos assim, do Gorongosa de Satungira, de acordo com a decisão tomada pelo Conselho Nacional da RENAMO. Qual é a sua opinião? Não será aqui uma exigência de garantias dos militares que estão nas matas, no sentido de que o chefe fica aqui conosco para também permitir que eles acompanhem e possam influenciar o processo de negociação? Eu acho que ainda que seja, nada de mal há nisso, mas também penso que há um simbolismo que a RENAMO deve querer transmitir de que é aqui onde estava o nosso líder. E, portanto, se nós estamos apostados em continuar com os ideais do nosso líder, em continuar com o método de trabalho dele, então quem o substitui deve estar aqui também. Essa é uma leitura. De qualquer modo, se a leitura que me parece mais popular, a de que há um conflito ou uma disputa entre a ala militar e a ala política e que a ala militar terá levado a melhor, não acho isso em si próprio mal, se o fim for permitir que, mais de perto, o Sofo Mamadou, o novo líder da Comissão Política, possa dirigir com mais eficácia
e mais tranquilidade esses passos finais da parte militar. Se esse for o fim, é bem-vinda essa decisão. Eu não vejo nisso grande alarme, como vi com muitos analistas que achavam que isso é sinal de que a RENAMO ainda é militarista, a RENAMO ainda quer o conflito. Eu não acho que seja isso. Até porque as declarações, quer do próprio Suf Mohammad, que diz que ali está mais seguro, me parecem mais simbólicas, porque não há indício, nem ele uma vez o deu, de que Maputo não estava seguro. Isso vê-se que é um discurso político, não há matéria para sustentar esse discurso dele, de que lá está mais seguro, porque aqui, repito, nunca disse que era inseguro, nem alguém o ameaçou. Então, eu acho que temos que ver isso com serenidade. Eu espero que esse facto consolide a sua liderança da RENAMO e, portanto, ele possa comandar também a parte militar com mais segurança e possa dialogar com os militares lá na zona onde estão, em Gorongosa, com mais frequência e possa, de forma urgente, chegar aos pontos críticos do acordo final militar. Então, não estou alarmado com esse facto, não acho que deva nos levar a ideias de conspiração ou de retorno à guerra, porque ali onde estava Afonso Dhlakama, dali falava com o presidente Nyusi, quase diariamente, como diziam os dois, não é? E, portanto, não é o espaço físico que possa determinar o curso ou não do processo de paz, na minha opinião. O que se espera é que rapidamente se confirme que os acordos, dizia o presidente Nyusi, que já foram muito avançados na área militar, não recuem e progridam, e seja, tenham um desfecho, até porque temos agora esta crise em Cabo Delgado, precisamos de ir fechando alguns pendentes para podermos ter este tempo e esforço de nos concentrarmos em outras frentes que perturbam o curso do país. Então, para dizer que não acho que haja grande motivo de alarme com esse facto, desde que esse facto seja, primeiro, confirmação de que vão seguir aquilo que parecia ser a tendência da Afonso Dhlakama, e que ele, uma vez em Gorongosa, esteja mais perto dos setores que podem ser os mais resistentes à mudança, porque são pessoas que estão há muito tempo no mato, estão à espera que saiam de lá com garantias de sobrevivência para eles, para os filhos. Esse é o ponto essencial que nós temos agora em vista. Portanto, se é isso o fim, tudo bem, que esteja lá onde estiver o senhor Suf Mohammad, não vejo qualquer... E Tomás, diferentemente de Afonso Dhlakama, o Suf Mohammad está numa situação de vantagem, podemos assim o dizer, porque Afonso Dhlakama foi a Satungira na condição de fugitivo. Sim. O Mohammad Suf vai livremente, voluntariamente, podendo circular sem... à vontade. Ele é deputado, para todos os efeitos, é deputado, portanto, há de vir a Maputo, nas sessões da Assembleia, suponho eu. E, portanto, não vejo que haja motivo de alarme. É deputado da Assembleia da República, tem o seu assento no Parlamento. Em junho, o Parlamento tem uma sessão extraordinária. Poderemos vê-lo ali no Parlamento a trabalhar como deputado normalmente. Então, para dizer que vamos esperar que essa movimentação tenha efeitos positivos, mais do que negativos, sobre o processo de paz ora em curso e que está agora na parte final, segundo tudo indica. E aqui já falamos uma vez, voltamos a falar novamente, Tomás, sobre esta gestão silenciosa na RENAMO, em que houve-se muito poucas discussões. A data do Congresso para indicar o líder definitivo ainda não está marcada, mas ao mesmo tempo não se nota ou não se observam tensões dentro do partido. Sim, eu acho que há uma gestão silenciosa de uma transição complicada, certamente, porque ao mesmo tempo que a liderança, ora em funções, deve garantir que o processo de paz que iniciou na Câmara não fica paralisado, porque é isso que as pessoas esperam, ao mesmo tempo que é esse objetivo, também há o de que eles também devem se confirmar como líderes ou não do partido. E isso implica muitos contactos, muitas negociações, gestão de interesses dentro do partido. Então, eu acho que há uma agenda na RENAMO muito complicada, passa um mês após a morte da Afonso Dhlakama, e penso que este tom sereno dá-nos a nós todos uma ideia de que algo de pacífico está ocorrendo. Senão poderia estar cá fora a transparecer sinais de desinteligências com declarações aqui e acolá, o que não ocorreu. Me parece positivo também essa gestão silenciosa da transição dentro da RENAMO. Espero que aconteça o acontecimento, passa a repetição, daquilo que todos nós sempre esperamos, um congresso da RENAMO verdadeiro, um congresso em que seja portas abertas, debate de ideias,
possamos verificar também quais são mesmo os ideais deste partido, o que é que ele pensa de Moçambique, quais são os líderes do partido com quem podemos contar uma possível governação do futuro. Ainda nos falta esse momento na RENAM. Então esperamos que esse momento chegue tão perto quanto possível, para podermos também ler um pouco o que a RENAM de facto tem de ideais, de programa, de pensamento e de líderes, porque, repito, a imagem da Força da Câmara era uma imagem muito ofuscante. Não dava espaço a que outros valores no partido. De outros líderes dentro do partido. Agora penso que sim, há um espaço para que possamos ver o que a RENAM tem por dentro mesmo, para além do líder que era, digamos, onipresente e dominante do partido, e não deixava que houvesse outras forças, outros pensamentos, outras ideias, outras figuras também, talvez com ideias que nós não conhecemos. E qual é a sua opinião, Tomás? Acha que a RENAM, temos as eleições autárquicas no dia 10 de outubro, não seria conveniente a definição do líder definitivo da RENAM antes desse processo eleitoral? Eu acho que o processo eleitoral, ainda que não de forma formal, de forma informal, nos vai dizer quem na RENAM vai liderar o partido. Sem dúvida, porque é um processo eleitoral que tem que mostrar uma cara, que fica à frente, como fazia a Força da Câmara. Então, essa cara, ainda não seja oficial, há de aparecer certamente. E vamos ver qual é a sua raça, entre aspas, não é? Nas eleições. Porque é preciso que alguém dirija, tenha o candeeiro à frente e mostre qual é o discurso do partido, quais são as suas pretensões, aonde é que ele quer ir, e essa pessoa vai nos mostrar quem é que vai provavelmente ser o líder futuro da RENAM, e não apenas o líder interino, como até agora é o general Ossuf. Tomás, vamos então falar do nosso quarto e último tema, que é esta conferência internacional sob o lema Turismo Baseado na Natureza. Vimos um painel de convidados de peso, internacionais, mas não só, também nacionais, com a presença também do ex-presidente de Botsuana, que transmitiu a sua experiência do turismo com base na natureza. Vimos vários acordos para dinamizar o turismo, as áreas de conservação, com impacto também nas comunidades. Foram acordos de mais de 500 milhões de dólares. Qual é a sua opinião? Sobretudo olhando para o tema, tentar casar estes dois setores, a natureza e outras formas de fazer turismo. Sem dúvida, foi um evento que nos colocou no mapa do mundo, nos engrandeceu como país, sem dúvida, e parabéns aos 3 ministérios que coordenaram esta grande conferência com mais de 2.000 participantes, incluindo do estrangeiro, os acordos finais que foram assinados. Este é um tema central do nosso desenvolvimento. O turismo não é o gás, não é o petróleo, não é o carvão, é o turismo que pode, de uma forma muito rápida e muito mais inclusiva, colocar Moçambique no patamar de desenvolvimento. E essa conferência nos mostrou que temos esse potencial natural e humano, de pessoas que pensam, pessoas que refletem, que têm ideias muito importantes e muito certas sobre o nosso desenvolvimento na área do turismo com a natureza abraçada. É muito importante este abraço do turismo com a natureza. E aquilo que foi ali discutido são questões muito importantes, algumas das quais do nosso dia a dia, quase todas, do nosso dia a dia. A questão que me parece que precisa de facto de uma conferência específica é a questão de como aliar os projetos do turismo e as comunidades. Essa é uma questão no nosso país ainda tem que ser debatida especificamente, porque, ao contrário do que dizem as políticas, as leis, as comunidades não são integradas. Há muitos casos raros em que há projetos, como no Niassa, na reserva do Niassa, como em Gorongosa, mas na maior parte dos casos, por exemplo, aqui no sul, em Gaza, os projetos turísticos são agressão às comunidades. Há casos muito críticos em Gaza, em que as comunidades, de facto, estão a pedir socorro porque não encontram espaço com os projetos do turismo. Então, essa questão de turismo econômico, comunidades, natureza, é uma questão muito crítica, que eu acho que precisa de uma conferência específica. Aqui mesmo em Massingir houve uma crise enorme com comunidades de Cubo, que chegaram a recusar licenciar-se, lembra-se, porque achavam que o Estado não dava-lhes ouvido, porque o turismo que está lá, ecoturismo está lá, com leões que lhes comem o gado, não é? E, portanto, há
situações muito concretas em Moçambique que esta conferência levantou, que eu acho, repito, devíamos agora internamente, de forma doméstica, fazer conferências temáticas para verificar como é que nós nos comportamos. Eu repito, a questão de comunidades excluídas e escorraçadas dos projetos é uma questão muito séria que incuba conflitos sociais no futuro. Mas a conferência foi muito importante. Uma vez mais, parabéns aos ministros das 3 áreas que puderam encontrar uma parceria inteligente. Eu acho que o mundo ficou também satisfeito conosco e viu que somos capazes de fazer eventos importantes dessa natureza. Tomás, o Presidente da República levantou a questão, e já que falou de conferências temáticas da burocracia e corrupção, Sim. e ouvimos o Primeiro-Ministro ontem no encerramento a dizer que daqui para frente é implementar as grandes ideias que foram levantadas. Este é o nosso problema, Boaventura. Já que se disse muitas vezes, se nós fizermos um inventário de políticas, de estratégias, de leis, nós já estamos completos há muitos anos. Estamos prontos há muitos anos. Nos falta é capacidade de implementar o que decidimos. Isso é um grande problema, é um grande déficit de Moçambique. Estamos prontos há muitos anos, em termos de estratégias, de políticas e de leis. Moçambique está pronto há muitos anos, eu repito. Mas nos falta aquela ignição ao motor para arrancar com ações concretas. Quando falamos em conferências internacionais, os nossos ministros falam, nós ficamos claros de que estamos com ideias claras, não há qualquer dúvida sobre isso, não há lacunas na legislação, de estratégias, de visão, não há lacunas em Moçambique. Está tudo pronto nos papéis. Agora, como é que isso fica prática? É complicado. É complicado porque muitas vezes o que se passa é que conflito de interesses. Essa questão é importante. Quando o que deve implementar e vigiar também tem interesses privados na área em que deve vigiar. Quando o fiscal é também empreiteiro, quando o proprietário é também fiscal. Então, quando é assim, é muito complicado o país andar. Mas nós temos já políticas, temos estratégias, temos visão, temos leis suficientes para o país caminhar. Falta-nos, de facto, é quem possa garantir que as coisas sejam cumpridas e seguidas à risca, monitoradas, com fiscalização e com punição de quem não as faça as coisas. Isso, de facto, somos muito fracos. Outra lição desta conferência, Tomás, é o casamento entre as instituições do Estado. E Sim. muitas vezes discutimos que as instituições do Estado funcionam de forma desarticulada. Sim. Aqui Sim. fica a lição... Às vezes quase competindo. Aqui fica a lição de que ligar cultura, ligar turismo, Sim. ligar terra, terra, ambiente. Rural, que no fundo, do ponto de vista do seu objeto, claro. Se calhar o objetivo é o mesmo. Claro, faz o ecossistema, completa-se aí. Mas, de facto, é verdade, a questão de coordenação interinstitucional também é uma fraqueza, sobretudo quando em cada 5 anos nós criamos novos ministérios. É muito complicado haver estabilidade de políticas e de quadros que se especializem naquela área, porque aquele quadro é toda hora movimentado daqui para ali, daqui para lá, e nunca ele fica como alguém que é perito naquela área, com quem nós podemos contar que no Ministério X eu conheço este técnico, este engenheiro, este doutor, o que eu quiser ele vai me dar porque tem todos os arquivos. Então, enquanto não estabilizamos as instituições, mudamos de nome todos os 5 anos, vai ser complicado haver harmonia interinstitucional. Até de haver disputas, já havia disputas entre o MICOA, agricultura, turismo e por aí fora, nos outros mandatos. Agora parece que há um pouco mais de coordenação. Oxalá que isso se consolide e se estabilize. Não haja em cada quinquênio nova estrutura governamental, com novos nomes. Só o tempo que se leva a fazer os timbres dos novos ministérios, o tempo e o dinheiro, movimentar pessoas de um lado para o outro. Em 3 anos, ainda os ministérios estão a construir, já acabou o mandato ao 5º ano. Então, é uma questão séria de comunicação interinstitucional, mas que parte de que é preciso que as instituições sejam estabilizadas e não haver todos os 5 anos novos ministérios, novos formatos, novos mandatos, novas missões, porque é isso que cria dificuldade de coordenação interinstitucional, sem dúvida nenhuma. É um tema também em si que merece uma conferência. Como estabilizar as instituições? Talvez propor mesmo que os ministérios venham na Constituição da República, na lei fundamental. Dizer que Moçambique há ministérios XXX na lei fundamental moçambicana, para ver se os eleitos, cada 5 anos, mexem menos os ministérios. Porque o que conta, de facto, é o resultado, não é o nome do ministério, mas se não houver essa estabilização, será difícil haver coordenação efetiva entre as instituições.
Tomás, dessa forma então fechamos o nosso debate hoje. Obrigado pela sua disponibilidade para este domingo. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, Pontos de Vista termina por aqui. Até daqui a 7 dias.